Salve, salve quebrada! Pode chegar no seu canal sobre conteúdo nerd. Todos os dias estaremos aqui para falar com vocês sobre filmes, séries e animes. E hoje o assunto é sobre uma das mais queridas, ou a queridinha no momento, que é a Marvel. Todo mundo hoje vai no cinema, né, faz filas e filas, teorias e teorias sobre todas as produções da Marvel. Mas você consegue imaginar como a Marvel chegou até os dias de hoje e se tornou o que é? Como ela conseguiu revolucionar o cinema de blockbuster? Para a gente poder entender isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Lá no ano de 1994, muitos de vocês que estão me assistindo ainda nem tinham nascido, inclusive eu, que sou de 95, ainda estou um pouco novo, não fazem ideia que naquele ponto da história a Marvel passava por um prejuízo financeiro assim, absurdo. Ela tinha uma dívida de 600 milhões de dólares. Era muito dinheiro para a época, até hoje é muito dinheiro, mas se hoje já é muito dinheiro, quando você olha um pouco para trás, com certeza é grana pra cacete. E aí tinha um problema muito grande que é o seguinte: a empresa não tinha um universo cinematográfico, como tem nos dias de hoje, e ela precisava sobreviver, né? Muitas das pessoas que eram acionistas da empresa tentavam desesperadamente achar uma solução para, o que a gente pode fazer para evitar que a gente chegue à falência. Oficialmente, a Marvel não faliu, né? A gente usa esses termos de falência porque ela chegou num ponto ali que a falência era praticamente decretada. Mas ela achou algumas saídas, alguns escapes para conseguir se manter firme, logicamente, caminhando com muita dificuldade, mas conseguindo se manter viva ali para que continuasse no universo de HQs. Às vezes eu entro nessa treta com alguns colegas que eu li vários gibis da Marvel que tinha esse tipo de história e no cinema virou isso. E aí você tem aquela treta que é o fã do quadrinho, o fã do cinema e o fã híbrido, que é fã dos dois. Mas você tem o material base que era um dos quadrinhos. E aí você tem um problema muito grande que foi o seguinte: a Marvel, empresa, ela foi fracionada. Então ela pegou ali as suas maiores produções, que naquela época eram disparados, o Homem-Aranha, depois os X-Men, depois você tinha ali o Quarteto Fantástico e os outros heróis, inclusive os Vingadores, não eram o carro-chefe da empresa nos quadrinhos. É importante frisar isso para vocês que estão assistindo esse vídeo. E aí teve o seguinte, né? O que aconteceu nesse intervalo de tempo? A Sony, que vocês conhecem hoje no cinema, que tem ali os filmes dela, o universo compartilhado dela hoje com o Venom, com o Homem-Aranha do Tom Holland, ela comprou os direitos de imagem do personagem Homem-Aranha. Sabe por quanto? 10 milhões de dólares. Foram esses os valores pagos pela Sony para a Marvel para adquirir os direitos de imagem do personagem Homem-Aranha. Então, todas as vezes que vocês assistiram os primeiros filmes do Homem-Aranha no cinema, eles eram filmes da Sony através de um personagem que teve os direitos comprados da Marvel. Ponto. Já a outra concorrente, que era a Fox, pagou 5 milhõezinhos apenas. Lógico, pra gente que médios mortais, trabalhadores, 5 milhões é muita grana, óbvio. Mas para uma empresa grande que tem ali negócios e quer expandir, 5 milhões não é muita coisa. Pagou só 5 milhõezinhos pelos direitos de imagem dos X-Men, que é uma das franquias mais queridas e de maior duração de todos os tempos. Pagaram 5 milhõezinhos e tiraram então ali os dois carro-chefes que, nas HQs, eram os principais objetivos da Marvel em arrecadar dinheiro. E aí aconteceu o seguinte: foi se passando os anos, a empresa não queria obviamente decretar falência, e ela precisava achar alavancas para poder sair dessa crise. E qual que é o problema? As duas outras empresas, Fox e também a Sony, que tinham adquirido os direitos de imagem desses dois personagens, o Homem-Aranha e os X-Men, estavam fazendo dinheiro no cinema. Quando saiu o primeiro X-Men lançado pela Fox, eles conseguiram arrecadar 300 milhões de dólares. É praticamente metade do valor da dívida da Marvel. E para vocês terem noção da loucura que foi quando saiu o primeiro Homem-Aranha, que era o do Tobey Maguire, a galera que é fã do Tobey, eu também sou, ele arrecadou 850 milhões de dólares. Aquele primeiro filme que era contra o Duende Verde. Então imagina a galera da Marvel que, acabamos de vender os direitos de imagem desses dois personagens, e somando a bilheteria que cada um desses filmes fez, a gente já pagava a nossa dívida, a gente já tinha praticamente o lucro que seria o dobro da nossa dívida. Então a galera surtou e falou assim: mano, o que a gente pode fazer? Primeiro ponto, o grande sustento da Marvel sempre foram as HQs. Então no ano de 2006 eles lançaram a saga Guerra Civil, que é essa mesmo que depois veio para os cinemas, e é uma das mais assim, é maravilhoso.
Pra quem já leu o quadrinho do Guerra Civil, é um quadrinho assim, primoroso, é um quadrinho político. Ai, mas não pode misturar com política. Pode sim, cala a boca. É um quadrinho político, então você tem toda aquela treta lá do registro, a galera que vai ficar com o Steve Rogers, a galera que vai ficar com o Tony Stark, quem vai se registrar, quem não vai. E o grande trunfo do quadrinho Guerra Civil é que naquele ponto da história, a galera que fazia parte das histórias não sabiam quem eram os heróis. Então os telespectadores, a galera que lia o quadrinho, sabia quem era, porque você tem esse poder como leitor. Ponto. E aí o grande trunfo do Guerra Civil era o Homem-Aranha. Então era ele tirar a máscara em público, falando que ele estava a favor do Tony Stark, que era tipo um bêbado detestável para a sociedade de Nova York, conseguir colocar o grande queridinho ali do Queens, do Brooklyn, enfim, na equipe dele que defendia o registro, que eram que os heróis deveriam ser tutelados pelo governo dos Estados Unidos. Então essa HQ, que mostrou praticamente a morte do Homem-Aranha e também a morte do Capitão América, ela foi um grande divisor de águas nos quadrinhos. Ela é tão boa que tem um livro. Eu tenho esse livro, eu só não tô com ele aqui agora, mas numa próxima eu trago. Então, assim, é uma das melhores HQs da Marvel e uma das... Pô, se fizer um top 20 HQs... Porque a gente tem várias outras empresas, né? Se você pegar um top 10 da Marvel, essa daqui eu acho que deve ser top 1. Mas se você pegar um top 10 ou um top 20 de HQs de quadrinhos de heróis... Possivelmente ela tá ali entre as 15 e as 10 melhores HQs. É muito boa mesmo. E eles lançaram essa daí. Em 2008, a Marvel lançou o Homem de Ferro, que é praticamente o filme fundador do MCU, né? O universo compartilhado da Marvel. Já tinha tido outros filmes da Marvel que hoje integram o MCU, que eram os antigos Hulk. Né? Mas assim, esquece, faz de conta que isso aí não existiu. Outros filmes que já tinham saído nesse ponto da história, que era o Blade, os dois Quartetos Fantásticos, né? E os filmes do Homem-Aranha junto com os X-Men. Então você tinha ali consolidados filmes avulsos dos heróis da Marvel pelas empresas Sony e Fox, e agora pela própria Marvel você tinha o Homem de Ferro. Então eles fizeram o Homem de Ferro, trouxeram o Robert Downey Jr., que não era assim... Não é. Vamos falar a verdade. Não é um ator maravilhoso, não é um ator que vai ganhar Oscar, mas é um ator carismático. Um ator que passava por problemas pessoais e que recebeu ali a chance da carreira dele, que foi dar vida a um personagem que nos quadrinhos não é tão importante. O Homem de Ferro ele é importante nos cinemas. Nos quadrinhos, para quem gosta de ler, era um personagem assim, ok. Um cara rico que, colocou um traje de ferro e está salvando o mundo. Não era assim nada que, nossa, a gente ama o Homem de Ferro. E aí eles lançaram esse filme e foi assim, ó, puff. Não foi as maiores bilheterias da Marvel, que tá acostumada com isso, mas, para 2008... E a Marvel, que vinha ali capengando economicamente, ela acumulou 585 milhões de dólares. Então, assim, é um valor muito alto. E a galera falou, nossa, é isso, vamos pro cinema. Vamos pegar todo o material de quadrinho que nos sobrou, por isso que vocês ainda não tinham visto no MCU os X-Men, não tinham visto o Homem-Aranha, e vamos adaptar isso pro cinema. Vamos colocar ali. Então vocês tiveram o primeiro Homem de Ferro, depois o Capitão América, o primeiro Vingador, o primeiro Thor, e aí chegou ao que é hoje. Só que o que aconteceu? Nós tínhamos uma outra empresa que estava ali quietinha, mas bolada de dinheiro, que era a Disney. A Disney estava olhando ali nos horizontes, tinha um Warner com os direitos da DC, tinha Lucasfilm, opa, Marvel dando sopa. Os caras chegaram na Marvel e ofereceu 4 bilhões de dólares, amigão. 4 bilhões. É óbvio que eles não iriam recusar. Então a Marvel foi comprada pela Disney, sem os direitos de imagem dos X-Men e sem os direitos de imagem do Homem-Aranha. E também do Quarteto Fantástico. Mas foi comprado o que sobrou da Marvel. Tudo, a empresa toda, os quadrinhos e afins. E aí a Disney, logicamente, uma das maiores empresas ali do ramo de entretenimento, colocou o próprio estúdio para a Marvel ser gerenciado pelo Kevin Feige, o carecão que só usa boné, que vocês já devem conhecer. E ele é a mente por trás de criar esse universo compartilhado que a gente tem nos dias atuais. Para vocês terem noção do quão louco isso é, hoje nós temos praticamente quase 30 filmes, né, da Marvel, e agora tem as séries no Disney Plus, já tinham séries que estavam saindo antes, agora que foram incorporadas. Quando eles fizeram essa compra de 4 bi, eles não imaginariam que nos dias atuais, isso já contando com o lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eles já teriam somado incríveis 25 bilhões de dólares em bilheterias, assim, um número assustador. Outros 13 bilhões em publicidade e propaganda dos direitos dos filmes e tudo mais.
E aí o que é mais louco sobre tudo isso é que a Marvel conseguiu mudar o cinema de blockbuster, que é a tal do universo compartilhado. Então hoje você vai assistir um filme da Marvel, vai sair Thor, Amor e Trovão, né, em julho. Você precisa ter assistido de quase 30 filmes, pelo menos uns 10, para você entender o contexto do filme, para você entender os personagens que vão aparecer, para você entender qual o universo que vai ser retratado ali. Então eles conseguiram criar uma coisa que é a fidelidade do fã. Você pode ter lido quantos quadrinhos você quiser, mas para você entender o filme, você precisa ter assistido os outros filmes que a empresa produziu. Então isso é algo surreal, e fora o contexto, né, dos filmes ali, pra quem assistiu o Vingadores Guerra Infinita, que foi todo aquele pânico, meu Deus, o Thanos matou os heróis, todo mundo desapareceu, isso, eu sou inevitável, tá, estalou os dedos. Foi loucura pra pegar ingresso, velho, foi um bagulho nível show, foi um bagulho nível jogo de futebol, velho. Todos os cinemas com salas lotadas, a galera com camisa, a galera gritando no cinema. Quando o Thor chega em Wakanda, a sala de cinema foi abaixo, tipo, pipoca voando, gritaria, a galera fazendo loucuras. Foi isso que eles conseguiram fazer. No Vingadores Ultimato a mesma coisa. Vingadores Ultimato, pra vocês terem noção, é a segunda maior bilheteria da história do cinema. Só perde pro Avatar, que é agora um filme também dentro da empresa Disney. Fizeram os incríveis 2,7 bilhões de dólares. Vocês fazem ideia do que é isso? É muito dinheiro. Então a empresa Disney conseguiu pegar a Marvel, transformar numa coisa assim colossal, gigantesca. Tem produções boas, obviamente, tem produções ótimas, produções excelentes, tem produções ruins, como qualquer outra empresa, né? Ela oferece o que ela consegue. Mas é indiscutível que eles conseguiram revolucionar o cinema de blockbuster. Então, quando continuar saindo os filmes da fase 4, 5, 6, que possivelmente vai ser anunciado daqui a alguns anos, para você chegar e assistir esse filme, além de você ter que ter assistido os outros 30, 40 filmes, você precisa ter visto as 10 ou as 15 séries, que é o que está saindo agora no Disney Plus. Então você tem agora Cavaleiro da Lua, Gavião Arqueiro, Loki, WandaVision e... esqueci alguma aqui. Vocês podem depois me dar uma ajuda aí no chat, nos comentários. Você precisa ter assistido essa série. Se você não assistir essa série, você não vai entender o filme. Se você não tiver assistido os outros filmes, você não vai entender o que está acontecendo no filme. Então, assim, a Marvel conseguiu revolucionar o cinema de blockbuster. Então, toda vez que você vai assistir um filme, primeiro ponto, a galera já espera que tenha pós-créditos. Então você está assistindo o filme, acabou o filme, subiu os letreiros, passou o nome de muita gente importante, mas que todo mundo caga, mas são pessoas importantes, porque você só está assistindo o filme graças àquelas pessoas. Depois que passa aquilo, tem uma cena que pode ter ligação com o filme que você acabou de assistir, ou que pode dar uma pista para o próximo filme que vai sair. E a galera fica no cinema assim, ó, estático, como se nada tivesse acontecido. Eles conseguiram fazer isso. Um outro ponto que eles conseguiram fazer é as participações. Inclusive vai dar umas críticas, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Você vai assistir os filmes agora, você espera que tenha 700 personagens. É um problema que a própria empresa criou, mas é algo muito bom. Se você parar assim, o fã vai assistir um filme de um personagem X e eu espero que tenha 30 no filme. Porque eles pavimentaram isso. A Marvel chegou num nível de produção, que foi com o Vingadores Ultimato, que você tinha 50 heróis no filme, 50, 60 heróis em tela. Assim, um bagulho assim, surreal de você parar pra pensar que um filme conseguiria fazer isso. Não dá tempo de explorar todo mundo? Não dá, gente. É humanamente impossível, é óbvio. Mas os personagens principais, que foram os 6 primeiros Vingadores, que estavam desde o primeiro Vingadores, eles estão contemplados no filme. Os créditos são para eles, é uma grande homenagem. Encerra aquele arco. Para quem leu o Arco do Infinito nos quadrinhos, é um arco muito bom. E nem tem os Vingadores, praticamente. Tem mais os Guardiões da Galáxia do que os Vingadores. Então eles pegaram aquele material das HQs, que era um material muito bom e denso, jogou pro cinema adaptado para um público que não lê quadrinho. Um cara que nunca abriu um quadrinho na vida, ele pode tranquilamente assistir o primeiro Homem de Ferro e assistir o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o primeiro e o último filme lançado pela empresa, e ele vai entender tudo. Ele não vai pegar as referências, que é aquela famosa frase do Érico Borgo: eu sou fã, eu quero service. Eu vou colocar aqui. Sou fã, eu quero service. Não estou falando que é um problema. Ele não vai ter isso. Mas ele vai ter o suficiente para ele poder assistir, ter uma experiência boa, falar, pô, valeu o meu ingresso, gritei, me diverti, saí e fui embora. E aí o que aconteceu? Ultimamente a Marvel tem conseguido fazer acordos. Então, pô, todo mundo surtou quando saiu o segundo trailer do Capitão América Guerra Civil, que teve essa cena aqui. Eu também gritei. É isso que a empresa conseguiu fazer. Ela entrega hoje um produto para o seu cliente que é mais puro entretenimento. Então a empresa conseguiu sair da falência em 94, saca?
para chegar em 2022, para os próximos anos, como uma empresa que mais gera bilheteria, que mais gera engajamento, que mais gera reações inexplicáveis dos seus fãs dentro da sala de cinemas. Então, galera, se você já sabia dessa história, coloca aqui nos comentários pra mim que você já sabia, tem alguma outra informação. Se você não sabia, deixa seu gostei que vai ajudar o meu trabalho. Compartilha esse vídeo com os colegas, se inscreve aqui no canal, deve estar por aqui, em alguma parte aqui. E se você também não gostou, pode deixar o seu não gostei aqui, de qualquer forma tá ajudando o meu trabalho. É isso aí, quebrada. Obrigado.